houve um pequeno acidente na gravação aqui para o YouTube, que o meu celular está ligado no tablet e eu esqueci de desligar o celular tocou na hora que eu estava gravando e interrompeu a gravação. Então, que nem já aconteceu esses dias, nossa aula de hoje será em 2 vídeos, férias primeira parte e férias segunda parte. Né? Mas quando eu interrompi, eu estava falando que em caráter excepcional, as férias poderão ser usufruídas em 3 períodos, desde que o empregado concorde. Só que esses 3 períodos da seguinte maneira: um deles não pode ser inferior a 14 e os outros 2 não podem ser inferior a 5 dias corridos. Então imagine, ele pode ter um período de 14 dias e outros 2 de 7. Um período de 15, outro de 7 e outro de 6. Um período de 16, o outro de 6 e o outro de 6 também. Né? Um período de 14, outro de 7, de 14, de falta 16, outro de 5, 19 e os outro de 11, enfim, né? Respeitando isso. Um deles tem que ser 14 no mínimo e os outros 2 não podem ser menos que 5. Lembrando que dentro do período concessivo, nós estamos falando aqui dentro do período concessivo. No nosso exemplo, aquele exemplo nosso, eles têm que ser os 3 períodos, nesse caso, ou um só, se o empregado concordar, os 3 períodos, dentro daquele período de 12 meses seguinte após o fim do período aquisitivo. Né? E, eventualmente, isso aqui pode até ser uma vantagem, eu já vi alguns empregados que querem isso. Eu, particularmente, uma opinião pessoal, né, isso aqui entrou com a reforma trabalhista de 2017, antes a lei falava que em caráter excepcional poderia ser 2 períodos, né? Em caráter excepcional, e o empregador deveria comprovar esse caráter, né, a princípio. Agora basta o acordo individual, e nós sabemos que no acordo individual o poder de negociação de empregado e empregador obviamente não é o mesmo. Isso sem falar que o próprio objetivo das férias, que é descansar, ter um contato com a família, tudo acaba sendo prejudicado por conta desse parcelamento, mas pode ser feito mediante acordo individual. Então, por fim, nós temos o período de fruição das férias, né? Que esse que eu falei, que quando efetivamente as férias serão usufruídas. Então imagine, no nosso exemplo, que as férias que poderiam ser concedidas até o dia 1º de abril de 2021. O empregador resolveu que não. Venceu as férias no dia 1º de abril de 2020 e no dia 2 de abril começaram as férias. Então, as férias serão usufruídas por 30 dias a partir do dia 2 de abril. Né? Como abril tem 30 dias e vai estaria de férias até o dia 1º de maio, que aí coincidia com o feriado, tá certo? É o período de fruição de férias, é quando elas efetivamente são usufruídas pelo empregado. Tá? Um outro tema interessante, antes de eu falar sobre remuneração de férias, é férias coletivas. Férias coletivas para todos os empregados ou parte dos empregados. A empresa pode, às vezes é uma questão de organização. Vamos imaginar, por exemplo, a faculdade. Todos os professores, não necessariamente todos os empregados, mas todos os professores, né, que exercem atividades na docência, tiram férias lá entre dezembro e janeiro. Férias coletivas. Né? Algumas empresas fecham as atividades em janeiro, dezembro, enfim, talvez de acordo com a sazonalidade da atividade empresarial, férias coletivas para todos os empregados. Ou lá comunica ao sindicato, a lei exige que comunique ao sindicato. E aqui, em férias coletivas, bem interessante, 2 questões mais importantes para falar para vocês. Primeiro, é o único caso de férias proporcionais.
Eu não estou falando férias proporcionais, aquelas que são pagas lá no final do contrato, quando acaba, parece lá escrito férias proporcionais. Na verdade, aquilo lá é uma indenização, né? É um valor que é pago para o empregado para compensar o fato dele não ter tido férias. Então, que férias mesmo, o que é férias? Férias é o período em que o trabalhador não está sujeito às ordens, no entanto, recebe salário. Isso é férias. E são aquela proporção que eu falei para vocês. 30 dias, só um momento que está um problema aqui, só. Né? 30 dias, ou se não tiver mais que 5 faltas, etc. Né? Isso é férias. Para empregados, no caso de férias coletivas, só no caso de férias coletivas. O empregado que não tem ainda 12 meses de trabalho, portanto não adquiriu direito às férias, ele vai usufruir férias proporcionais. Então imagina a hipótese que a empresa concede férias coletivas no mês de janeiro. No mês de janeiro a empresa para, ou parte dos empregados param férias coletivas. Um determinado empregado começou a trabalhar no 1º de julho do ano anterior. Então ele trabalhou quantos meses? 6 meses. Ele não adquiriu direito às férias, mas ele vai entrar em férias. Férias proporcionais. Tem uma regra de 3. Quantos dias de férias ele teria depois de trabalhar 12 meses? 30. Trabalhou 6. Quantos dias de férias vai ter? 15. Né? Não, mas ele vai ter 15 dias de férias, mas a empresa está fechada. Tudo bem, ele pode até não ir trabalhar nos outros 15 dias, mas as férias é só 15 dias. Os outros 15 dias que ele vai ficar sem trabalhar igual aos outros, é uma licença remunerada. Também é período de interrupção do contrato de trabalho, porque ele não está trabalhando, porque o empregador não quer que ele trabalhe. Ele vai ter direito a receber o salário do mesmo jeito. Tanto que se ele pode voltar a trabalhar antes, pode ser que alguns setores voltem a trabalhar antes, e o empregador pegue essa pessoa que tem direito a 15 dias, que essa pessoa volta a trabalhar antes. Mas, às vezes, não vai ficar sem trabalhar. Então, qual que é a diferença de falar que é 15 dias de férias e 15 dias de licença remunerada? Vai estar na remuneração, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre remuneração, lembrando que nas férias você paga a mesma remuneração do empregado. Este empregado, por exemplo, nesses primeiros 15 dias que ele vai estar de férias, o empregador vai ter que pagar o proporcional às gorjetas, vai ter que pagar as verbas variáveis e vai ter que pagar aquele terço de férias. Não vai ser um terço de férias sobre 30 dias. Ele vai receber 30 dias de salário, efetivamente. Só que desses 30 dias de salário, 15 é relativo às férias. Esses 15 relativos às férias, o empregador vai ter que pagar a média da hora extra, de comissões, de gorjetas, e vai ter que pagar um terço também sobre 15 dias. Não vai ser um terço sobre 30 dias. Outra situação também de férias coletivas, nós vamos ver para frente, não vai ter o direito do empregado, a não ser que tenha uma convenção coletiva, conversão em pecúnia. Mas isso a gente vai ver depois, né? Dando sequência, qual que é a remuneração das férias? Né? A mesma remuneração dos meses normais, com mais um terço. Já falamos isso, então rapidamente agora, lembrando, falando para vocês que aquilo que ele recebe média de hora extra, de comissões, das gorjetas que não são pagos por empregado, mas são pagos por terceiro em virtude, é o mesmo valor. Né? Nas férias ele não vai poder perder nada. Pelo contrário, vai receber um terço a mais ainda. Então veja, na média da hora extra, média de gorjeta e tudo, pago tudo, mais um terço sobre tudo isso. Essa é a remuneração das férias. E essa remuneração tem que ser paga 2 dias antes. Depois eu pretendo fazer alguns exercícios para vocês, espero talvez, vamos ver se vai ser presencial ou no ambiente virtual. Imaginemos que o trabalhador vai entrar em férias, vai entrar em férias agora no dia 1º de junho. Durante 30 dias vai tirar férias. O salário de maio vai ser pago quando? Regra até o 5º dia útil após o vencido. Essa que é a lei, né? Nós falamos isso lá no primeiro bimestre, quando falamos em regras de proteção. Então, no mês de maio, trabalhou até o dia 31 de maio e vai receber o salário de maio até o 5º dia útil de junho. Porém,
no mês de junho ele estará em férias. Então o salário de junho, que é as férias, ele não vai receber no 5º dia útil de julho. Ele vai receber 2 dias antes de entrar em férias. Vai receber no final de maio. Veja que interessante, ele vai receber o salário de junho antes de receber o salário de maio. Né? Isso eu estou dando exemplo se der as férias no 1º dia útil do mês ou no 1º dia do mês. Então imaginemos a possibilidade que ele vai entrar em férias no dia 15 de junho. Ele vai ter que receber o salário do dia 15 de junho até o dia 14 de julho, que é o período que vai estar de férias. 15 de junho a 14 de julho vai estar de férias. Né? Neste período de 30 dias, o salário referente 15 de junho a 14 de julho, ele vai receber em 13 de junho. Então, estes primeiros 14 dias de junho, ele vai receber no 5º dia útil de julho. Estes dias de 15 de junho a 14 de julho, ele vai receber lá no dia 13 de junho, que é o período das férias. É o salário, não salário, é a remuneração do período das férias. Então ele vai receber o salário de julho, bem antes, parte de julho, pelo menos, os primeiros 14 dias, bem antes de receber os primeiros 15 dias, os primeiros 14 dias de junho, tá certo? Que é 2 dias antes que ele tem que receber. Ainda em termos de remuneração, né? Lembre-se que o período concessivo é nos 12 meses seguintes. Se o empregador não conceder essas férias dentro do período concessivo, for concedido depois, a remuneração das férias é em dobro. Então, o salário, com mais as médias de hora extra, gorjetas, etc, etc, e mais o terço 2 vezes. Então, imaginemos a possibilidade que o trabalhador recebe 2.000 por mês. Nas férias receber 2.000 mais 666,66. Né? Vai multiplicar por 2. Ele vai receber 4.000 mais 1.300 e poucos reais, que é 2 vezes os 666,66. Paga em dobro. Né? Digamos que ele parte das férias sejam concedidas dentro do período concessivo e parte depois. No nosso exemplo lá que nós estamos tratando desde o começo. Ele devia ter usufruído das férias dele até o dia 1º de abril de 2020. Né? 10 dias passou. 20 dias foi dentro do período e 10 dias fora do período. O dobro vai ser apenas relativamente a esses dias que foram após o período concessivo. Tá certo? Essa remuneração de férias. Aqui falando em conversão de 1/3. Né? Nós já vimos quando falamos que ele é um direito indisponível, né? Mas o empregado pode, ou partir do empregado, não imposto por empregador. O empregado pode optar por transformar parte dessas férias em dinheiro, em pecúnia, converter em pecúnia. Popularmente a gente fala vender 1/3 das férias. Né? A lei fala, né, vender, fala em transformar em dinheiro. Ele tem direito a 30, mas ele quer só descansar 20. Né? Então, nesse caso, ele pode, desde que ele faça o requerimento para o empregador até 15 dias antes de vencer o período aquisitivo, nada impede que ele faça depois, mas o empregador pode aceitar ou não. Né? Ele pode, em vez de ficar 20 dias de férias, 30 dias ficar de 20. Então, imagine, ao invés de ele ficar do dia 1º ao dia 30 de junho de férias, ele vai receber de férias do dia 1º ao dia 20. E os outros 10 dias ele vai trabalhar e receber. Esses 10 dias não são salários de férias, são salários de dias trabalhados. Os 20 dias de férias. Qual o valor das férias deles? Não vai ser o valor de um mês, vai ser o valor de 20 dias. Qual é o terço? Não é um terço do valor de um mês, é um terço sobre 20 dias. Mas e qual que é a vantagem do trabalhador? Né? Ele vai pegar 10 dias que ele teria direito de férias, ele vai receber 10 dias a mais. O valor de 10 dias a mais. Então, neste mês de trabalho, ele vai trabalhar, vai descansar 20, vai trabalhar 10, mas vai receber 40 dias. 20 dias ele vai receber de férias, 10 dias ele vai receber porque trabalhou, e 10 dias ele vai receber o valor correspondente a 10 dias de remuneração que ele vendeu. Vai ter 1/3 de férias sobre 20 dias, porque as férias dele foram de 20, mas vai ter também 1/3
sobre o valor dos 10 dias que ele converteu em pecúnia. Tá certo? Então, ele vai trabalhar 10 dias, vai descansar 20, mas vai receber 40 dias, o valor correspondente a 40 dias, e vai ter o terço correspondente a 30 dias. Só que parte desse terço de férias, nós falamos que geralmente chama de abono pecuniário, coloco nisso, que por que falo-se abono pecuniário? Que é um valor em pecúnia em dinheiro das férias. Detalhe, se for caso de férias coletivas, o trabalhador só vai ter esse direito se constar de negociação coletiva. Então, nós, professores, por exemplo, imagine só a situação, eu quero converter 10 dias em pecúnia. Sim, mas eu não estou tendo trabalho, daí o que eu vou fazer o quê? Né? Já é férias coletiva porque os alunos não vão estar indo para a faculdade, a gente não vai estar dando aula. Né? Então, por isso mesmo que, no caso de férias coletivas, esse direito do trabalhador e fica condicionado à existência de alguma cláusula em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Finalmente, né, aqui ainda das regras gerais, quando acaba o contrato de trabalho. Imagine que estava dentro daquele período concessivo, acabou o contrato, o trabalhador pediu a conta, foi mandado embora, e ele já tinha adquirido o direito às férias. De certa forma, dizer que ele ficou no prejuízo, porque ele teria direito a ficar um mês trabalhando, aliás, um mês recebendo sem trabalhar. Antes de entrar em férias, foi mandado embora e pediu a conta. Então, o valor correspondente a um mês de remuneração acrescido de um terço de férias vai ser pago para ele como indenização das férias. Que lá, geralmente, no termo de rescisão está escrito férias indenizadas e mais um terço. É as férias cujo direito ele já tinha adquirido e não usufruiu. Também, o direito garante para ele aquele período que ele não tinha adquirido férias ainda, mas ele tinha aquela expectativa de adquirir. Imagina que trabalhou 10 meses. Puxa, falta 2 meses só. Não adquiriu o direito às férias ainda, porque as férias é só quando trabalhar os 2 meses, os 12 meses. Mas ele não adquiriu o direito às férias, mas trabalhou 10 meses. Neste caso, ele vai receber por essa expectativa, que escreve-se na rescisão de contrato lá, férias proporcionais. Faço proporcional 10 meses de... Imagine, pego a remuneração, divido por 12 e multiplico por 10, correspondente àqueles meses que ele já trabalhou. Da mesma forma que acontece com o 13º, trabalhou mais do que 14 dias, é como se ele trabalhasse o mês inteiro. Então, trabalhou 9 meses e 15 dias. Vai receber proporcionalmente a 10 meses de trabalho, né, a remuneração com o terço de férias também. Esse valor proporcional só não vai receber se ele for demitido por justa causa. Pediu a demissão, contrato por prazo determinado, foi mandado embora sem justa causa, sempre tem direito. Só se for mandado embora por justa causa, aí ele não vai receber as férias relativas ao período proporcional, ao período que já adquiriu o direito. Sim, esse é garantido porque ele já adquiriu o direito. Agora, esse período que ele estava em expectativa, ele não vai adquirir o direito, tendo em vista, não vai receber porque foi mandado por justa causa. Né? Antes de encerrar aqui, eu acabei deixando de comentar um assunto, faço um adendo, né? Quando eu falei para vocês em férias coletivas, que o trabalhador usufrua férias proporcionais, acontece o que nesse caso? Começa um novo período aquisitivo. Então vamos imaginar aquele trabalhador que eu falei lá, que começou a trabalhar no 1º de julho, entrou em férias coletivas no dia 2 de janeiro. Então, a partir desse mês, a partir deste ano, né, vai ser aniversário das férias, dia 2 de janeiro. Quando que ele vai adquirir direito às férias? No dia 1º de janeiro do ano seguinte. De tal forma que daí ele vai adquirir as férias no dia 1º de janeiro, no dia 2 já vai entrar normalmente de férias. Então, podemos ter uma empresa que todo mundo tem o mesmo período aquisitivo, que todo mundo que entra usufrui férias proporcionais e no dia do começo das férias proporcionais começa a contar um novo período aquisitivo. Né? E aí, mais ou menos, eu encerro aqui o que tinha de férias, um pequeno parênteses agora sobre férias em tempo de pandemia. Uma série de medidas provisórias foram criadas para este período aqui. Então, alguma coisa também alterou em férias. Vou falar agora no final, não, como eu falei lá no começo da aula,
especificamente para esse período que a gente está vivendo agora. Primeiro, o empregador pode notificar o empregado 48 horas antes, não é 30, é 48 horas antes, avisado. Daqui 2 dias está de férias. Não só das férias cujo período já venceu, que o empregado já adquiriu o direito, mas ele pode antecipar as férias que ainda o período aquisitivo não acabou. Imagine que as férias vai vencer o período aquisitivo lá no dia 1º de abril de 2021. O empregador pode, 48 horas antes, avisando o empregado, ó, você vai estar das férias do período 2019-2020 daqui 48 horas. E das férias do dia do mês 2020 até 2021 também vai estar em férias logo em seguida. Lógico que o empregado não é uma coisa boa, porque vai estar de férias, mas em isolamento social, não pode viajar, não pode sair de casa, não pode nem se divertir. Mas é uma excepcionalidade pelo período da pandemia que a gente está vivendo, né? E ainda essas medidas provisórias que tratam desses assuntos, uma delas ainda fala que pode também antecipar outras que vão vencer mais para frente ainda, mas daí tem que haver negociação entre as partes. Mas a próxima que vai vencer pode antecipar avisando 48 horas. Mais uma situação, não precisa, nesta época de pandemia, pagar 2 dias antes. Pode continuar pagando o valor das férias, o valor da remuneração das férias, que inclui as médias, inclusive gorjetas, lá no 5º dia útil ao mês vencido, né? Vamos que ele entrou em férias em maio, a princípio, na naturalidade, receberia no final de abril. Agora não, vai receber o salário, as férias em maio, quando receberia mesmo, né? E este terço constitucional, aquele terço a mais, o empregador pode pagar até o prazo da gratificação natalina do 13º. Ou seja, o terço de férias tem até o dia 20 de dezembro para pagar, né? Então, resumindo, ele pode ficar 60 dias de férias agora, 30 da que venceu, mais 30 da próxima. Vai receber normalmente, como se não tivesse férias, né, o prazo, só vai entrar as médias. E o terço dessas 2 férias o empregador pode pagar lá no mês de dezembro, né? Isso por causa da pandemia. Outra situação também, nesse momento que está alterada, a conversão em pecúnia. O empregado já tinha pedido a conversão em pecúnia, já estava tudo certo, queria usufruir só 20 dias. O empregador pode agora dizer que não, vai ser 30 dias de férias, ele não vai poder transformar 20 dias em pecúnia, tá certo? 10 dias em pecúnia, por causa de ser esse momento extraordinário que é de férias, tá certo? Também aqui o meu entendimento, que isso não se aplica, o meu entendimento, lógico, isso aqui ainda acredito que possa ser objeto de várias discussões judiciais para aqueles trabalhadores que estão afastados por determinação da autoridade. Do meu ponto de vista, é complicado para dizer que é férias aí, porque ele já está afastado por outros motivos, mas não sei também como que isso vai ser analisado depois. Também estou passando para vocês isso para conversar aqui, mas nós vamos trabalhar pensando mais nas férias normais, estados de normalidade. Uma pandemia não é um estado de normalidade. A última pandemia mundial, que nós já conversamos, aconteceu lá no começo do século XX, e espero que nunca mais nas nossas vidas vejamos uma pandemia também como está acontecendo agora, tá certo? Então, mas está acontecendo, inclusive férias na área de saúde podem ser canceladas, a medida provisória fala isso também. Claro que o empregado está de férias, não tem como o empregador, resolvi que você não está de férias, mas volta a trabalhar. Ele está de férias, ele não está sujeito a ordens do empregador. Então o empregador não pode, no meio das férias, resolver que não está de férias. Agora, da pandemia, para quem está ligado ao combate à pandemia, até isso pode ser feito também, uma medida excepcional, tendo em vista o momento excepcional que a gente está vivendo. Tá? Eu vou passar para vocês o PDF também, lembrando que essa aula de hoje são 2 vídeos por causa do problema que eu tive, né, na hora que estava gravando o primeiro. No nosso horário de aula estarei à disposição de vocês e também no nosso grupo do WhatsApp para responder as questões que estejam feitas, tá certo? Um abraço, até a próxima e cuidem-se.